A mensagem de hoje tem o título Como Desperdiçar a Sua Vida. E é óbvio que a ideia é que você faça o contrário, que você não desperdice aquilo que Deus deu para você, amém? Desde sempre, as pessoas estão procurando um jeito que elas possam ser felizes, se sentir bem. E quando nós falamos dos cristãos, de uma forma muito especial, o desejo que nós temos é o quê? De sentirmos que estamos cumprindo o propósito de Deus para as nossas vidas, não é isso? Tudo que queremos é que a nossa existência, ela não seja jogada fora, ela não seja desperdiçada. E esse exemplo que eu vou trazer é um exemplo negativo, justamente de alguém que fez tudo que tinha para fazer errado, e jogou fora a sua vida. Logo quando o povo de Deus entra na terra de Canaã, conquista a terra de Canaã, debaixo da liderança de Josué, depois dele, surgem diversos líderes. E esses líderes, levantados por Deus, eram chamados de juízes, porque a ideia é que estes homens, então, liderassem o povo de uma maneira que Deus fosse o único rei sobre eles, e esses juízes apenas intermediassem essa relação de alguma forma. Porém, nem o povo e nem alguns juízes conseguiram entender isso direito. E virou uma bagunça. Bagunça tal que você pode ver em Juízes, capítulo 17, versículo 6. Juízes 17, 6. Onde diz assim: naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava certo. Então, quando Deus levantava um juiz, e esse juiz entendia o seu propósito, e era um juiz top, era um juiz que era tanto um líder espiritual como um líder civil, era como se ele fosse o pastor e o presidente ao mesmo tempo. Então, quando era um juiz top, um juiz cheio de Deus, até que a coisa ia. Mas quando era um juiz assim, mais ou menos, virava uma bagunça. O povo não entendeu o sistema de governo que Deus estava colocando sobre eles, e nem os próprios governantes, muitos deles não entenderam isso de uma forma correta. Um dos últimos juízes que Deus levanta era alguém sensacional. Era um homem tão cheio da presença de Deus que as autoridades do povo, não era o povo em si, as autoridades do povo, quando viam que eles estavam chegando numa cidade, a Bíblia diz que eles começavam a tremer, porque era tanta presença de Deus manifesta na vida daquele homem, e quando ele ia chegando perto, as pessoas tremiam, literalmente. Você imagina? Não bastasse isso, era comum, quando alguém chegava perto, ou dele, ou dos discípulos dele, começar a profetizar. Até gente ruim, até gente que era inimiga do povo de Deus, quando chegava perto dele, ou de um dos discípulos dele, começava a profetizar. Você já imaginou que unção é essa? Meu Deus! Esse cara é como pouquíssimos na Bíblia, alguém de um nível elevadíssimo, alguém assim, como poucos que pisaram essa terra. Esse foi um dos últimos juízes. O nome dele, Samuel. Porém, ele era um ser humano, e ele não era perfeito. Como assim, pastor? Esse homem não era perfeito? Ele tinha várias áreas onde com certeza ele era melhor que todo mundo aqui junto. Todos nós juntos não chegava em algumas áreas, mas tinha uma área que evidentemente ele não tinha conseguido ir muito bem, e essa área atrapalhou tudo. Essa área se chamava, sabe o quê? Família. Diz que os filhos dele tinham alguns defeitos de caráter, e não conseguiram pegar o cajado do pai. O pai era um juiz fenomenal, mas os filhos acabaram resvalando em vários princípios éticos, morais, e não deram conta de ser como ele. E o povo começa a pedir e dizer: Samuel, seus filhos não são como você. Se alguém oferece uma graninha para eles julgar uma causa, eles julgam para o cara que ofereceu o dinheiro, eles aceitam o suborno. Samuel, não dá. E fazem para Samuel um pedido inusitado. Eles dizem para Samuel: todavia o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: não queremos ter um rei,
seremos como as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater as nossas batalhas. O principal problema do povo não era que os filhos de Samuel não eram bons juízes. O principal problema do povo, sabe qual era? Eles queriam a modinha das nações. Eles queriam ser igual a todo mundo. Esse era o problema principal. E às vezes você, como cristão, quando olha ao redor, você não tem a impressão que a tua vida é diferente? E talvez você, algum momento da sua vida, já parou para pensar e dizer assim: eu só queria que minha vida fosse que nem a dos outros. Esse negócio de ser crente. Como já dizia tua mãe, você não é todo mundo. Amém? Você imagina que aquele era o povo escolhido de Deus. Você já pensou nisso? Um país escolhido de Deus? Era o povo escolhido de Deus. E eles disseram: a gente não quer ser assim diferente. A gente quer ser igual a todo mundo. Você está entendendo? Você está entendendo? Eles eram o único povo escolhido de Deus, a única nação da terra escolhida por Deus naqueles dias. E eles disseram: a gente não quer ser assim diferente, a gente quer ser igual a todo mundo. E o povo da igreja não é diferente? O povo que segue Jesus não é diferente? Imagina a pessoa dizer assim: ser de igreja assim tão esquisito, eu quero ser que nem todo mundo. Não, meu amigo, você está entendendo errado as coisas. E eles chegam para Samuel e dizem: a gente quer um rei, a gente quer ser todo mundo, a gente quer ser igual, a gente não quer mais ser diferente. Não. Entenderam tudo errado. Então, Deus, ouvindo o desejo mundano daquele povo, Deus escutando o desejo errado daquele povo, ele diz: é isso que vocês querem? Tá bom. Vocês querem um rei para liderar nas guerras? Vocês querem um cara forte e tal? Tá bom, vou conseguir um para vocês. 1 Samuel 9:2 nos dá uma pequena descrição desse homem, dizendo que esse homem, Saul, ele era rico, alto, forte, bonito. Ainda bem que diz que é rico, senão você ia achar que eu estou falando de mim, né? Diz que ele era um camarada que, dos ombros para cima, ele era mais alto que os outros, né? E por quê? Porque eles queriam alguém para lutar na guerra, eles queriam alguém para dizer: esse é o nosso rei, esse é o cara. E queriam alguém para fazer desse jeito. Então, Deus diz: aí, vocês querem? Então toma, pega aí, vou achar um cara desse para vocês. Como vocês querem? E às vezes Deus faz isso, sabe? Às vezes, se a gente fica enchendo Deus com uns pedidos bobo, para não dizer outra coisa, ele diz: então tá bom. Quer? Tá, vai, beleza. Foi assim com o Balaão, não foi? E assim muitas vezes a pessoa fica insistindo com um pedido, estou me segurando para não falar bobagem aqui, um pedido bobo, né? Pedido nécio. E aí tem hora que a pessoa fica insistindo tanto com aquilo que Deus diz: tá, vai. Né? E o povo ficou: a gente quer um rei assim, assado, tá, vai. Então tá. E Deus levanta então esse rei. Esse rapaz seria conhecido como Saul. Saul, filho de Quis. E naqueles dias as jumentas de seu pai tinham sumido. E ele resolve sair procurando as jumentas do pai. Mais tarde a gente descobre que o jumento maior era ele. Mas ele sai procurando as jumentas do pai dele. E enquanto ele procurava, ele não consegue encontrar, o servo dele tem uma ideia. Ô Saul, tive uma ideia. Que foi? Vamos procurar lá o profeta? Vai que Deus revela para ele: cadê a jumenta? Tanto motivo para procurar os profetas. Vamos lá ver se ele, mostra onde é que está a jumenta. Vamos lá, mas assim a gente não tem nada para dar de presente para ele. Como é que a gente vai chegar lá de mão abanando? E o servo diz: não, eu tenho um pouquinho de grana aqui. Porque o guri, sendo rico, não andava com dinheiro no bolso, né? Olha a esperteza dele. E o servo, o empregado dele, teve que emprestar dinheiro para ele, olha só, para ter alguma coisa ali para abençoar a vida do profeta. E eles vão até lá, então, consultar o profeta. Mas perceba, Saul, primeiro, não sabia que tinha um profeta ali, não sabia quem era Samuel, e não sabia que Samuel era o líder civil da nação, e não sabia que Samuel era o líder espiritual da nação. Você tem noção do que é isso? Você tem noção da boca abertice desse cara? Meu Deus do céu. Seria como tipo hoje você não saber quem é o pastor da sua igreja e quem é o presidente do seu país. Você já parou para pensar? Era um filhinho de papai.
que ficava só lá no mundinho dele, com as jumentas do pai, aquela coisa, as fazendas, mas não tinha noção. Ele não tinha noção quem era o seu líder, ele não tinha noção quem era o presidente, trazendo para os dias de hoje, ele não tinha noção de nada, ele vivia numa bolha. E sabe que é muito perigoso viver assim numa bolha, é muito perigoso ser um alienado. Ser um alienado é a primeira forma de desperdiçar a sua vida. Aquela pessoa que nunca sabe de nada, nunca entende nada, está sempre viajando, sempre boiando, não entende as coisas que estão acontecendo por aí, está sempre alheia aos acontecimentos, porque ela só consegue olhar para si, ela não sabe o que se passa no mundo ao redor dela, ela não tem noção. Inclusive, não saber quem é os seus pastores, os seus líderes também pode ser um grande problema para você, porque como você vai conhecer os sonhos, os desejos, aquilo que Deus está colocando no coração para a sua igreja, para a sua célula, de que maneira? Se você nem sabe quem é, se você nem entende nada. Então é importante você ter uma visão clara, entender essas coisas, amém? Então, primeira forma, se você quer jogar a sua vida fora, seja um alienado, viva só no seu mundinho, ignore tudo que está acontecendo ao redor, o que as pessoas estão passando, viva só a sua vidinha, aí você vai ser um baita alienado, vai conseguir desperdiçar os anos da sua vida, mas você não quer isso, né? Amém? Segunda coisa, não entender as oportunidades, sabe, no começo, essa história toda das jumentas já estava resolvida, porque quem fez as jumentas fugir foi Deus, porque Deus precisava tirar algo da vida de Saul, para gerar uma oportunidade na vida dele, porque enquanto Saul estivesse com o seu foco nas jumentas, ele não conseguiria colocar o foco no propósito de Deus para a sua vida. Então perceba que às vezes quando Deus permite algo sair da sua vida, algo mudar na sua vida, às vezes pode ser Deus abrindo a oportunidade para que você experimente o melhor de Deus na sua vida, amém? A questão das jumentas já estava resolvida. Se você quiser abrir comigo 1 Samuel, capítulo 9, versículos 15 e 16, primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículos 15 e 16, ali, está no telão também. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isso a Samuel. Amanhã, por volta dessa hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim, unja como líder de Israel, o meu povo. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou até mim. Então era Deus que tinha feito a jumenta sumir, para que pudesse existir esse encontro entre Saul e Samuel. E sabe que no começo, esse camarada era humilde? E às vezes tem gente que é boa, porque ela ainda não teve, eu não sei como expressar, né? Se fosse algo positivo, a gente diria oportunidade. Como é negativo, eu fico pensando se é uma diabonidade, sei lá. A pessoa é boa porque ela não teve ainda uma oportunidade de ser ruim. Ela não teve ainda. E Saul era desse tipo. Ele era um cara bonzinho, porque ele nunca tinha tido oportunidade de fazer coisa errada. Olha só que interessante. 1 Samuel 9, 25 e 26. Depois que desceu do altar, do monte para a cidade, Samuel conversou com Saul no terraço da sua casa. Ao romper do dia, quando se levantou, olha só que interessante. Eles vão, Samuel fala para Saul: você foi escolhido, você vai ser rei. Toma aqui a coxa do animal, a gente deixou, já estava te esperando. Quando você chegou aqui, já estava pronta, senta aqui, come. E ele diz: ai, mas eu sou tão pequeno, eu sou tão incapaz, eu não posso. E aí, eles fazem todas as questões que os judeus faziam, de sacrifício, de tudo mais. E existiam os terraços das casas, e sobrem lá Samuel e Saul. E eu fico imaginando eles sentados lá, não tinha luz elétrica, olhando as estrelas. E talvez eles entraram madrugada dentro ali conversando. E quem sabe o velho Samuel viu em Saul o que não conseguiu ver nos filhos. Seus filhos não eram humildes, seus filhos aceitavam suborno, mas agora ele está diante do ungido de Deus, do escolhido de Deus para ser o rei sobre as nações, do escolhido de Deus, aquele que, através do qual, se a coisa tivesse progredido,
poderia ser a linhagem da qual nasceria o Messias. Ele estava diante do grande rei de Israel, Saul, o grande homem de Deus, sobre quem o óleo de Deus havia sido derramado. E eles entram noite adentro conversando. Você imagina um líder da estatura de Samuel, no sentido de autoridade espiritual, de unção espiritual, aquele que as pessoas tremiam diante da presença dele, aquele diante de quem as pessoas, ao chegar perto dele, começavam a profetizar, e os dois ficam lá diante das estrelas, conversando. Olha a oportunidade que estava diante de Saul. Mas para desperdiçar a vida, você tem que ser incapaz de reconhecer as oportunidades. Para desperdiçar a vida, você tem que ser incapaz de aproveitar os momentos que Deus lhe proporciona. Para conseguir desperdiçar a vida, você tem que ser incapaz de reconhecer as pessoas com as quais você tem a oportunidade de conviver. Porque enquanto a gente fica lá, todo jurumelas, de não ter convivido com aquele grande homem de Deus, com aquela grande mulher de Deus do passado, ou que está à nossa distância, nós deixamos de desfrutar daqueles que Deus colocou bem pertinho da gente. E ali estava ele, diante de Samuel, e ele não tinha a noção do tamanho da oportunidade que ele estava tendo, entrar madrugada dentro, conversando com aquele que naqueles dias era o maior vulto, o maior homem de Deus que existia no planeta Terra naqueles dias. E ele passa a madrugada conversando. Você já pensou nisso? Já pensou? Espero que ele não tenha só ficado dizendo assim: e as minhas jumentas estão machucadas ou estão bem? Mas não duvido muito. Ao romper do dia, quando se levantam, Samuel chamou Saul e disse: levante-se e eu o acompanharei, e depois você seguirá viagem. Meu Deus do céu. Sobre ele estava a autorização para ser rei. Mas não somente isso. A autoridade dada por Deus para ser rei. Mas não somente isso. A capacitação sobrenatural para ser rei. E não bastasse isso, Saul foi cheio do Espírito Santo. Naqueles dias não era qualquer um que era cheio do Espírito Santo. Só pessoas específicas eram cheias do Espírito Santo. A palavra vai nos dizer, 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1. Samuel apanhou um jarro de óleo e derramou sobre a sua cabeça e beijou e disse: o Senhor o ungiu como líder da herança dele. Meu Deus do céu. Você já pensou? Meu Deus do céu. Que coisa sensacional. Mas para ser um bom desperdicador de vida, você tem que ser incapaz de reconhecer as oportunidades que Deus coloca diante de você. E assim era Saul. Não conseguiu entender aquele óleo escorrendo. E talvez lá no fundo Saul estava pensando: eita, até lavar os cabelos agora, meu Deus. E diz assim, 1 Samuel 10, 22. Olha só. Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul, beijou. O Senhor te ungiu como líder de Israel. Mas esse cara, ele era tímido. Mas não só tímido num sentido positivo. Era tímido num sentido negativo, num sentido de uma covardia, num sentido de uma timidez que o impedia de fazer o que Deus o havia comissionado para fazer. Que o impedia de ser aquilo que Deus queria que ele fosse. Porque timidez, quando te atrapalha de viver o que Deus quer que você viva, é pecado. Quando ela te impede de viver o que Deus tem para você, ela é pecado. Quando é uma timidez só no sentido da pessoa um pouquinho encabulada, não gosta, beleza? Mas a timidez no sentido de que atrapalha você de obedecer a Deus, de fazer o que Deus está te mandando, aí ela passa a ser pecado. Se Deus te chamou para ser um líder de célula, lidere. Se Deus te chamou para ser um pastor, seja. Se Deus te chamou para ser um evangelista, seja, faça, viva. Mas não deixe que a timidez te atrapalhe de ser quem Deus te chamou para ser. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 21, 8, na corrigida: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, abomináveis, diz assim: a sua parte será no lago de fogo que arde com enxofre, a saber, a segunda morte. Então a timidez, quando ela chega ao ponto de desobediência, por exemplo, Deus manda: eu quero que você, sei lá, dê um testemunho, você diz: não, eu tenho vergonha, não vou dar. Quero que você diga para o seu irmão que você se converteu, não, eu tenho vergonha de falar para ele. Você entende?
essa timidez que impede você de fazer o que Deus está pedindo a você fazer, essa sim, ela é pecado. Amém? A Bíblia nos diz, em Jeremias 48:10, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Terceira coisa, para desperdiçar a vida, tem que viver só pelas circunstâncias e não pelos princípios. Aí você consegue desperdiçar. Como assim? É fazer o que o calor do momento pede e não ter princípios bem estabelecidos. Porque se você tiver princípios bem estabelecidos, cravados na Bíblia, aí você vai aproveitar a vida. Mas se o seu objetivo é jogar a sua vida fora e não aproveitar ela, você tem que agir só no calor do momento. Você tem que agir só de acordo com as circunstâncias que passam. O Saul começa a exercer a sua liderança, mas ele não estava assim, solito, ele tinha Samuel sobre ele, a quem ele devia escutar. Mas ele não era movido por princípio, apenas por circunstância. A Bíblia nos diz, lá, 1 Samuel, capítulo 11, a partir do versículo 14, 1 Samuel 11, a partir do versículo 14. Perguntou-lhe Samuel, o que você fez? Saul respondeu, quando vi que os soldados estavam se dispersando, e não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado a fazer o holocausto. Disse Samuel, você agiu como um tolo, desobedecendo o mandamento que o Senhor, seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado, mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do povo, pois você não obedeceu o mandamento. Tudo o que ele precisava fazer era obedecer. Deus tinha dito, através do profeta Samuel, que era o líder dele, olha, espera eu chegar aqui e aí nós dois juntos vamos oferecer o sacrifício. Isso tinha acontecido um pouco antes. Quando ele subiu para procurar jumento, o povo disse para ele, não, nós vamos esperar o profeta Samuel, ele vai abençoar e aí nós vamos comer. E agora acontece de novo, estavam todos esperando o profeta chegar, o profeta tinha dito que ia chegar em 7 dias, tinha dado 7 dias, estava um pouquinho atrasado. O que o Saul fez? Samuel não chegou ainda, Samuel não chegou ainda, o que eu faço, o que eu faço? Ih, o povo vai embora, e agora, o que eu faço? Eu mesmo vou sacrificar? Para que precisa esperar o profeta Samuel? Eu mesmo vou lá sacrificar. Mas não era ele que tinha que fazer isso. Deus tinha dado uma direção clara através do líder dele, do profeta Samuel. Me espera. O que ele fez? Agiu pelo que ele achou que era o certo e não pelo princípio que ele tinha. Não estou entendendo, pastor. Calma que eu vou te ajudar a explicar. Qual era o princípio? Obediência. Como ele agiu? Pela circunstância, pela ansiedade dele, pela pressa dele. E aí deu cacaca. Às vezes, como líderes, cansa um pouco você orientar a pessoa e a pessoa sempre agir pelo impulso e não pela direção que ela tem, seja da Bíblia ou seja da parte de Deus. Quem sempre age por circunstâncias e não por princípios, vai desperdiçar a vida. Não é minha intenção ofender ninguém, tá, gente? Mas, tipo assim, desde que a gente está aqui em Caxias, praticamente, a gente já fez um monte de casamento, dá para contar, não cabe nos dedos da mão, eu acho, né, a quantidade de casamento. E a gente sempre diz assim, olha, antes de casar, leiam esse livro e tal, e daí vamos conversar sobre isso e tal. Sempre diz. Eu não me lembro se algum casal já chegou para nós e disse, sim, a gente leu o livro antes de casar. Não lembro. Aí a gente fica pensando assim, né? O que adianta falar? Fala, e aí? Sabe? Mas não só isso. Eu raramente uso assim, quero dar uma direção de você. Mas às vezes eu coloco num grupo uma coisa e outra, e quem faz? Aí a gente fica pensando às vezes, para que pastor, né? Faz o que quer. E aqui diz que era assim, o povo fazia o que queria. E assim era Saul. Não tinha ouvido. Fazia o que dava na telha. E tinha que encarar as consequências. É engraçado.
Às vezes as pessoas perguntam, o que acha que eu devo fazer? Assim, 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 assim. Daí você vai lá, ora, busca de Deus, tenta entender o que a Bíblia diz. E aí você chega para a pessoa e diz, olha, eu acredito que você deve fazer assim. E a pessoa faz? Não faz. Aí desanima. Aí diz assim, o pastor não respondeu. Eu vou responder o quê? É sério, é frustrante. Aí dá vontade de dizer, Deus, lembra aquilo que eu passei, sabe, 3 semanas te perguntando para ajudar o fulano. Pois é, Deus, esquece, né? Porque... Entende? E aí o Samuel se encontra assim agora diante de Saul. Poxa, Saul não era o gurizinho tímido, que tinha vergonha e tal. E daí chega na hora, o que ele faz? Ó, para você ter uma ideia, um pouco antes, na hora que Samuel foi apresentar ele diante do povo, sabe onde Saul estava? Escondido no meio da bagagem. O povo se reuniu num acampamento e ele ficou com vergonha de assumir como rei e se escondeu na bagagem. E aí eles começam a buscar do jeito que era feito naquela forma, e Deus fala, olha, ele está assim, ele chegou, e o povo, não, ele não chegou, Deus, onde que ele está? Está lá escondido no meio da bagagem. E Deus traz ele, e eles ungem, fazem festa, e colocam ele como rei. Aí depois, quando vem a primeira instrução, qual era a instrução? Me espera. O que ele faz? Age pela circunstância, e não pelo princípio. E aí ele se lasca. Ah, mas ele podia se arrepender? Ele podia se arrepender. Mas aquela bênção que ele receberia por obedecer àquela direção, ele já tinha perdido irremediavelmente. Não quer dizer que ele ia para o inferno por causa daquilo, mas quer dizer que aquela bênção ele perdeu. Você está entendendo? Porque tem coisas da vida que, se você não segue a instrução de Deus naquele momento, daquela forma, você perde. Ah, mas Deus está bravo comigo? Nem sempre. Às vezes você só perdeu a oportunidade e desperdiçou aquele momento da sua vida. Saul podia se arrepender, Saul podia pedir perdão, Saul podia fazer qualquer coisa, mas ele não ia mais ser rei para sempre, nem a linhagem dele. Porque essa oportunidade ele desperdiçou. Essa oportunidade ele perdeu. Já era. Podia pedir perdão, Deus ia perdoar? Sim. Podia se alinhar com Deus, Deus ia ficar feliz com ele? Sim. Mas ele e a descendência iam continuar sendo rei? Não. Perdeu. Dançou. Entendeu? E aí, essa é a questão. Antes das pessoas, a gente usava até o exemplo do médico, porque as pessoas seguiam o que os médicos pediam. Hoje nem os médicos, sabe por quê? Que parece uma geração de filho mimado, como o Saul, que só quer saber de botar a linguinha para o pai. Né? Você fala para a criança, junta os tênis. Não é? Mas aí você fala a respeito de algum tipo de disciplina, aí a criança fala assim, né? Vou só porque, né? Vai só por medo da disciplina. Não é assim, não é esse o coração que Deus espera de nós. Deus espera de nós um coração que tenha obediência ao Senhor, à palavra do Senhor, à direção do Senhor, porque ama o Senhor. Amém? Jesus mesmo disse, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Essa é a ideia. Amém, queridos? A menos que você queira desperdiçar a sua vida. Se você quiser desperdiçar a sua vida, obedece nada, segue nada, faz o que te der na telha. Faz ali o que o momento pedir. Tem a oportunidade de passar a mão nos troca-mais que não é teu, passa, né? Assim que se desperdiça a vida. Né? De dar uma olhadinha para a guria que está passando lá quando ninguém está vendo que você está olhando. Assim se desperdiça uma vida. Assim se joga uma vida fora, porque ela é guiada pelas circunstâncias. Sabe aquele ditado que diz assim, a ocasião faz o ladrão? Era desse jeito que Saul vivia. Era desse jeito que Saul vivia. Só que eu tenho uma notícia para te dar. Evangelho é seguir. Evangelho é seguir. Os discípulos são aqueles que seguem a Cristo. E para ser um bom cristão, você está sempre seguindo Cristo. E para seguir Cristo, você está sempre seguindo alguém. Como assim, pastor? Pastor Eibe gosta de dizer que é tipo assim, sabe aqueles desenhos, ou até na vida real que você vê passando a pata e os patinhos? Nesse caso, a pata seria tipo Jesus e os patinhos a gente. Os patinhos são tudo igual, só que um está na frente do outro.
Então você não está necessariamente vendo a pata, mas você está vendo a nuca do patinho da frente. O patinho da frente não é melhor que o patinho de trás, mas ele está vendo o outro patinho da frente, que está vendo o outro patinho da frente, que está vendo a pata lá na frente. Isso é evangelho. Um segue o outro porque estamos todos seguindo Cristo. Um está olhando na nuquinha do outro porque o lado da frente está vendo Cristo. E assim a gente segue em frente, amém? Eu não estou falando de dominação e de abuso de autoridade, sou totalmente contra isso. E se tiver algum tipo de coisa nesse sentido, a gente tem que erradicar do nosso meio, amém? Mas estou falando de uma sujeição sadia, no sentido de considerarmos uns aos outros, os outros superiores a nós mesmos, amém? E assim, ele desperdiça. Você, se quiser não desperdiçar a sua vida, precisa ter princípios inegociáveis. Você precisa de princípios inegociáveis. Isso é o que Saul não tinha. Você precisa ter pedras irremovíveis na sua vida. Há construções que elas têm lugares onde não se pode mexer. Você consulta o engenheiro, ele vai analisar a planta e ele vai dizer: essa parede pode ser removida. E a outra parede, ele vai dizer: essa parede não pode ser removida. E se você remover a parede que não pode, cai. E se você remover a parede que pode, não acontece nada. Porque aquelas paredes que não pode remover são principais. São princípios daquela construção. Quais são os princípios irremovíveis da sua vida? Você não sabe por onde começar? Eu te ajudo. 10 mandamentos. Que vergonha uma geração de cristãos que não sabe nem os 10 mandamentos. Que nunca leu os 10 mandamentos. Isso é uma vergonha. Se você está chegando agora, não é para você essa parte. Você está chegando agora, está tempo de você aprender, tranquilo. Mas se você já está na igreja há mais de 3 meses, você já devia saber pelo menos os 10 mandamentos. Vamos lá. Você precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Isso tem que ser inegociável na tua vida. Amém? Você não pode ter outros ídolos. Isso tem que ser inegociável na sua vida. Você não pode tomar o nome de Deus em vão. Isso tem que ser inegociável na sua vida. Você tem que sim santificar o seu dia de descanso. Você precisa sim honrar os seus pais. Ah, mas é que tu não conhece os meus pais. Ai, meu amigo. Mas é que. Não pode matar ninguém por prazer. Pastor, nem passarinho de funda, nem passarinho de funda. Se você matar ele por prazer, você tem que comer depois para não ser pecado. Não adulterar, óbvio. Não furtar, não mentir, não cobiçar. Essas são pedras básicas. Básicas. Quer mais? Vai ler os evangelhos, vai ver o que Jesus ensina, vai ler o Sermão da Montanha. Estude a palavra de Deus e você vai encontrar ali alicerces imutáveis. Amém? Porque senão a tua vida ela vira um fluido, ela não tem uma solidez, ela vira só uma gosma, parece um slime. Tem gente que a vida é um slime, né? Ela vai... Você tem que ter princípios, você tem que ter alicerce, você tem que ter fundamento, amém? Na sua vida, coisas que você não muda por nada, que você valoriza, que estão acima de negociação. Por exemplo, sou um cristão, eu não nego Jesus por nada, isso é base, isso é rocha. Eu não vou mentir, amém? Não vou adulterar, isso é base. Você precisa ter esse conjunto de princípios, amém? Quando Saul é confrontado, Samuel chega e confronta ele, diz assim: era para você ter obedecido, não obedeceu. Sabe o que ele faz? Ele pede perdão? Não, ele dá desculpa. Ah, é que você estava demorando. Ah, é que o povo estava ansioso. Ah, é que... Só desculpa. E ele não pede perdão. Diga para a pessoa do seu lado assim: peça perdão em vez de desculpas. Não fique dando desculpas. Em vez de dar desculpa, peça perdão. Nesses anos aí, como discipulador, líder de célula,
Já fiz um pouco de cada coisa. Estava hoje de manhã falando, né? Eu liderei por 14 anos célula. 14 anos. E até que chegou um ponto que, em certo sentido, a nossa célula virou igreja, a gente não deu mais conta de ser líder de célula, mas por 14 anos. E aí, discipulador há mais tempo ainda que isso, pastor já há alguns anos também. Até líder de louvor eu já fui por uns 6 meses. Por incrível que pareça. Eu era só o líder, não quer dizer que eu cantava. Como diz o pastor Odilon, para ser pastor você não precisa ser bom em nada, você só precisa ter amigos. E a gente tenta, sabe? A gente chega, e eu acredito que é a realidade dos discipuladores, dos líderes de célula aqui também. A gente, quando vê que a pessoa errou e a gente quer ajudar ela a melhorar naquilo, para que ela não desperdice a sua vida, para que ela esteja bem em Cristo, a gente chega para a pessoa e tenta conversar com ela, e tenta ajudar ela a enxergar onde ela errou. E a pessoa logo dá um corte. Não, mas é que eu fiz tal coisa, e assim assado, e o fulano, e o beltrano, que tu não sabe. Tá. Aí passa um tempo, você quer ajudar a pessoa de novo. Depois de 2 ou 3, se você percebe que a pessoa ela errou, você já fica assim, né? Que você já não sabe se a pessoa quer ajuda ou não. Porque ela está sempre dando desculpa. Ela fica dando desculpa. Então, seguinte, se você tem um discipulador, ou um líder de célula, ou um pastor, se você é membro dessa igreja, quando alguém for te corrigir, primeira coisa, faça aquele treinamento. Eu fiz um treinamento depois da minha cirurgia do nariz, que como você deve ter percebido, ela foi por dentro, não por fora. Porque eu não sabia respirar pelo nariz. Eu tinha, desde pequenininho, respirado sempre pela boca. E eles me ensinaram um exercício. Eu tinha que botar um negocinho na boca e ficar assim, ó. Para quê? Para aprender a respirar pelo nariz. Então eu tinha que forçar aquele bagulhinho na boca para aprender a ficar com a boca fechada. Então quando alguém vai te repreender, ó. Escuta primeiro. Escuta, ouve, escuta. Tá? E às vezes, nem responde. Só escuta, reflete, pensa a respeito disso, né? Porque se sempre que alguém vai te corrigir, você tem gente, e aí já entra até falta de educação, tá? Falta de educação. A pessoa antes do outro terminar de falar já está respondendo. Não, mas porque foi meu tio, foi meu cavalo, foi meu cachorro, e tal, e choveu, e deu sol, e deu raio. Você começa assim, eu queria te falar, sabe aquele dia? Não, porque daí a vaca passou, o preço do leite subiu, e gasolina e o governo, entendeu? Aí, quando a pessoa para de dar a desculpa dela, você já nem lembra o que era o assunto, você já está confuso. Quer desperdiçar a sua vida? Não escuta ninguém. Vai, segue o teu rumo, vai. Né? Vai lá. Saul era assim. Quando Samuel vinha repreender Saul, não. E aí, o que aconteceu com Saul? Jogou a vida fora. Ai, meu Deus. Saul era o rei das desculpas. Toda hora, Saul tinha uma desculpa. Esse era o padrão de Saul. O padrão de Saul era não agir por princípios. O padrão de Saul era agir por circunstâncias. Esse era o padrão dele. Padrão. Ele era do tipo que torce para o time que está ganhando. Né? Então, no dia que está lá o Grêmio, ele é gremista, o time está lá o Colorado, ele é o Colorado. Vai pela circunstância. E esse estilo dele de viver desobedecendo, fazendo juramentos vazios, começou a colocar as pessoas que estavam ao redor dele em risco. Ele quase matou o próprio filho. Ele usou a filha num dos seus estratagemas. A descendência dele foi quase de toda eliminada. Porque quem vive desse jeito, coloca as pessoas que estão ao seu redor em risco. 1 Samuel 15, do 13 até o 31, 1 Samuel 15, do 13 até o 31, diz assim: Quando Samuel o encontrou, Saul disse: O Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor.
É o tipo de cara aquele que não fez o tema de casa e chega para a professora e diz: oi, prof, tudo bom, querido? Eu trouxe uma maçã para a senhora. Eu fiz o tema, tá? Do tipo assim, nem abre o meu caderno. E ele, o profeta Samuel havia dado instruções da parte de Deus para ele. E quando ele vê o profeta Samuel, a primeira coisa que ele faz, ele nem diz oi, nem diz bom dia, nem diz shalom, não diz nada. Ele só chega: oi, Deus te abençoe, eu fiz o que você mandou. Por quê? Porque ele era um mentiroso, ele não tinha feito nada. Aí o Samuel perguntou, Deus tinha mandado fazer o quê? Eliminar os amalequitas, eliminar tudo que houvesse na cidade, boi, ovelha, tudo. Pastor, por quê? Isso a gente pode falar outra hora, mas o resumo é esse. Eliminar tudo, não era para sobrar nada. E aí, o Samuel disse assim: mas que barulhinho de ovelha é esse? Que balido de ovelha é esse? Com que eu ouço com os meus ouvidos? E que mugido de boi é esse? Respondeu Saul. Versículo 15. Os soldados trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e bois para sacrificar ao Senhor. O teu Deus, Samuel. Mas o resto a gente destruiu totalmente. Olha só. Deus tinha dito, elimina tudo. Elimina o rei, elimina as pessoas, elimina tudo. Não sobra nada. Está consagrado ao Senhor para a destruição. E aí, o Saul viu que tinha umas ovelhas gordas, tinha uns boizinhos bonitos, que se ele trouxesse o rei para ser prisioneiro de guerra dele, ele ia ganhar um status. Ó, eu tenho um rei como meu prisioneiro, ó. O que ele faz? Ele traz. Tu acha que eles trouxeram as ovelhinhas para queimar para o Senhor? Se fosse para queimar para o Senhor, já tinham matado lá onde Deus mandou matar. Para que eles trouxeram? Eles queriam churras. Os boizinhos ali, ó, só de olho na picanhazinha do boi. Não, era para queimar o Senhor. Que queimar o Senhor nada? Se tivesse queimar o Senhor, já tinha queimado lá mesmo. Não, eles queriam fazer uma churrascada. E como era costume naquela época, te garanto que eles trouxeram algumas mulheres bonitas para servir de esposas. Então eles, dão uma armada, dão um jeito lá. E ele começa a resposta dele dizendo: fui eu, profeta Samuel, realmente... É assim? Não, ele diz: os soldados trouxeram para a gente dar de presente para o teu Deus. Então a culpa era de quem? A culpa era do soldado, a culpa era do profeta Samuel, a culpa era do Deus do profeta Samuel. E quem que era o bonzão? É ele. Quando todo mundo ao teu redor está errado, talvez a verdade seja que o problema é você. O fulano é ruim, o Beltrano não presta, o Cicrano não faz nada, porque não sei o quê, porque ninguém... Talvez, sabe quem é o problema? Talvez o problema é você. Porque o soldado estava errado, o profeta Samuel estava errado, até Deus estava errado. A verdade é que o problema era quem? A verdade é que o problema é Saul. Só que nós, seres humanos, somos tão bons em conseguir enxergar o problema dos outros e tão ruins em enxergar o nosso, não é? E é o que Jesus fala. Por que tu está reclamando lá do cavaquinho no olho do teu irmão, quando tem um baita de um galho cravado no teu olho? Essa é a verdade. É fácil para a gente julgar o problema dos outros e difícil para a gente enxergar os nossos. Mas graças a Deus que o Senhor estabeleceu algo, e chama o quê? Discipulado. Que aí a gente consegue ajudar uns aos outros a tirar as traves dos próprios olhos, amém? Em outras palavras, o que o Saul estava tentando dizer era mais ou menos assim: eu obedeci no que eu concordava, mas no que eu não concordava eu achei um jeito melhor. Eu obedeci naquilo que era fácil obedecer, mas no que era difícil obedecer, eu não obedeci. Pois é. Quem resolve os maiores problemas tem maiores recompensas. Não é? Quem só escolhe os caminhos mais fáceis é um grande candidato ao fracasso. Sabe o que Samuel responde
para Saul? Versículo 16. Fica quieto! Eu ouso arriscar que talvez o profeta Samuel perdeu o decoro profético, e naquele momento ele olhou para Saul e disse: cala a boca, Saul! Cala a boca, Saul! Para de falar bobagem, fica quieto! Fecha essa tua boca que tu faz mais do que ficar falando. Perdeu, acho que ali o Saul, né? Aí ele diz assim: eu é que vou te dizer agora o que você fez. Está escrito aqui, ó. Eu direi a você o que o Senhor me falou essa noite. Aí o Saul: fala. Embora pequeno, isso é Deus falando. Embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel? O Senhor ungiu rei sobre Israel e o enviou numa missão ordenando: vai, destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerreie contra eles, até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que você se lançou sobre os despojos? Despojos é quando você ganha uma guerra e pega a propriedade do derrotado para você. Ele fez que nem Adão. Não é? Porque em várias outras guerras, Deus dizia para o povo de Deus: podem ficar com os despojos, podem pegar as ovelhinhas, podem pegar os objetos, podem pegar para vocês. Mas nessa, ele disse: nessa, destrói tudo. E o que Deus disse para Adão? Todo o resto é teu, essa árvore aqui não. O que Adão fez? Foi na árvore que não podia. O que Saul fez? Foi no povo que não podia. E aí? Diz assim: fez o que o Senhor reprova. Aí disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor. Eu cumpri a missão que o Senhor me designou. Sabe o que ele faz? Cara de cachorrinho sem dono. Ó, profeta. Depois de ouvir o profeta mandando ele calar a boca, o que ele faz? Eu obedeci ao Senhor. Vocês estão comigo aqui? Eu obedeci ao Senhor. Eu cumpri a missão que o Senhor me deu. Olha só, eu trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas eu exterminei os amalequitas. Está vendo, Deus? Eu obedeci. Eu só não matei um. Eu matei todos os outros. Esse aqui não. Só que para Deus, obediência pela metade é desobediência. Os soldados, olha, insiste na versão dele. O profeta fala: Deus me revelou, Deus me disse isso, e ele insiste na versão dele. Pegou? Ele insiste na versão dele. Os soldados tomaram ovelhas e boi de despojo, melhor do que estava consagrado ao Senhor para destruição, a fim de sacrificarem ao Senhor. Samuel, porém, respondeu. Presta atenção, agora é forte o negócio. Olha o que o Samuel respondeu. Acaso eu tenho tanto prazer em holocausto e em sacrifício, quanto que se obedeça a sua palavra? O que Deus preferia? Que o Saul obedecesse ou queimasse uma ovelhinha no fogo? A obediência é melhor do que o sacrifício. Eu tenho que fazer algum sacrifício para Deus. Mas se você não está nem dando conta de obedecer o que a Bíblia manda, conheça e obedeça a palavra de Deus. E a submissão é melhor do que a gordura do carneiro, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. O que o feiticeiro faz? Chama a ação de demônios. O que a rebeldia faz? Ela diz: eu estou solito, sou lobo solitário, eu ando sozinho, não tem ninguém por mim. E o que o predador diz? Vou comê-lo. É isso que a rebelião faz. A rebelião é isso, você se isola, ninguém cuida de você, você não cuida de ninguém, você é o lobo solitário. Você, na verdade, não é um lobo solitário, você não é lobo, você é uma ovelhinha solitária. E, literalmente, é aí que o bicho pega. Porque se a ovelhinha está sozinha, ela está a poucos instantes de ser devorada. Se você não aceita nenhum tipo de liderança, nenhum tipo de...
E não estou falando aqui, querido, de necessariamente você, quer dizer que eu não estou numa célula, quer dizer que eu não estou sendo... Não, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando em entendermos a palavra de Deus e obedecermos a palavra de Deus, amém? A arrogância é como o mal da idolatria. Por que a arrogância é como a idolatria? Porque quem é o Deus do arrogante? É ele. Ele é o Deus dele. Ele não escuta ninguém, ele não obedece ninguém. Quem é que manda na vida dele? Ele mesmo. Quem é o Deus dele? Ele. Então a arrogância é como a idolatria. E você pode perceber que muitas pessoas rebeldes ou arrogantes, que você encontra por aí, muitas delas estão endemoniadas. Que a rebelião é como pecado de feitiçaria. Quando você vai às vezes evangelizar uma pessoa que de repente se encontra embriagada por aí, você encontra mal por aí, né? Ela começa a recitar versículos. E daqui a pouco, pelas tantas, você percebe que ela está até endemoniada e recitando versículo. Por quê? Rebelião é como pecado de feitiçaria. E a arrogância é como a idolatria. Continua o texto. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Agora, no versículo 24, agora ele resolve dizer o seguinte: eu pequei. Quando ele viu que o troço apertou, daí pela primeira vez ele fala: pequei. Eu violei a ordem do Senhor. Agora ele assumiu, glória a Deus. E as instruções que tu me deste. Mas daí ele taca uma desculpinha no meio. Eu fiquei com medo dos soldados. E os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo. Pera. Por que ele estava tão interessado que Saul voltasse com ele? Por que de uma hora para outra ele está tão arrependido assim e pedindo para Saul voltar com ele? Tem caroço nesse angu. Espera aí que nós vamos descobrir. Volta! Samuel, vem cá, Samuel, volta comigo, me perdoa. Do nada, que coisa estranha. Samuel, contudo, lhe disse: eu não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor, o Senhor te rejeitou como Samuel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou. Rasgou a roupa e o Senhor disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel, entregou alguém que é melhor que você. Aquele que a glória de Israel não mente nem se arrepende, não é homem para que mente. E Saul disse: pequei. Olha ele agarrado aqui. Eu pequei. Segurando ele, porque o Saul tinha ali 1,90, 2,10, e o Samuel provavelmente uma estatura padrão ali, 1,60 m por aí, né? E ele, grandão, encolhido, agarrado no Samuel tentando sair, ele segurando. Pequei, me perdoa, Aí você pensa assim: então ele se arrependeu, né? Deus vai perdoar ele. Que legal. Versículo 30. Saul repetiu: pequei. Agora, honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volta comigo para que eu possa adorar ao Senhor Deus. Você entendeu? Qual que era o medo dele? Ele pensou assim: tudo bem, Deus não quer mais saber de mim, não vou ser mais rei, estou amaldiçoado, me lasquei, desperdicei minha vida, perdi a bênção, mas eu não vou deixar de ser rei não. O pessoal respeita o Samuel tem baita marketing. Se eu chegar lá sem o Samuel, eles vão ver que eu não tenho o apoio dele. Vamos comigo, Samuel, me honra lá na frente do povo, para eles verem que eu sou o reizão ainda. Sabe o que ele queria? Não perder o status. Ontem o Israel falou aqui no culto da GR de não perder a presença. Perder qualquer coisa, ele falou que podia perder até a calma, mas não a presença. Honra-me perante as autoridades. Saul aceitou perder a bênção, aceitou a maldição, aceitou perder a autoridade, aceitou perder a porção do Espírito Santo que estava sobre ele para ser rei, mas ele não aceitou perder o status. O que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim? Eita, aí ficou ruim, né? Aí ficou ruim. E esse camarada que começou alienado, tímido, mas depois se mostrou como um arrogante, ele não queria perder o trono. E já que a rebelião é como pecado de feitiçaria, 1 Samuel 18,10 nos mostra que Saul ficou até endemoniado. Alguém em quem antes habitava o Espírito de Deus, agora estava o quê?
endemoniado. Até estátua para si mesmo mandou fazer, em honra a ele. Ele não queria o perdão do profeta Samuel, nem de Deus, ele queria ser honrado. E agora com a síndrome do cavalo velho, queria matar Davi. Porque agora Davi havia sido escolhido para ser o que ele tinha desperdiçado. Ou, pela lógica reversa, Saul tinha sido escolhido para ser o que Davi foi e desperdiçou. Saul tinha sido escolhido para ser o que Davi conseguiu ser, mas jogou fora porque não tinha princípios, porque agia por circunstâncias, porque não conseguia obedecer, porque queria status, porque queria honra pública e não a bênção privada da parte de Deus. E ele começa a agir como infelizmente alguns políticos agem, fazendo de tudo para não perder o poder. Sabe o que ele faz? Ele manda matar 85 sacerdotes, porque ele disse: esses aí gostam do Davi, acaba com a raça deles. E mata 85 sacerdotes. Você tem noção do que é isso? Porque ele queria fazer qualquer coisa para não perder a coroa, qualquer coisa para não ser removido do trono. Deus, Saul, para com isso. E já que um abismo chama outro abismo, no início do seu governo ele havia mandado eliminar do reino as médiuns, e agora, demoniado. Ele tenta consultar a Deus de todas as formas, e Deus não responde ele, porque Deus não queria mais papo com Saul. Sabe o que Saul faz? Vai procurar as médiuns. Ele se fantasia de outra pessoa, e quando chega perto, ela diz assim: olha, eu vou consultar aqui, mas não diz para ninguém, porque o Saul mandou matar todo mundo, mas ele era o Saul. Porque agora, além de rei das desculpas, ele era o rei da incoerência, porque um homem sem Deus é incoerente. Ele é incoerente porque ele não tem princípios, ele é o slime. Ele vai encaixando nos buracos que aparecem, ele não tem princípios. E aí, infelizmente, Saul desperdiça não só a sua vida, Saul ferra não só com a vida dos seus filhos, Saul destrói não só a sua descendência. Saul complica o país e a sua própria eternidade. Porque não tendo mais saída, não vendo mais o que fazer, com medo de perder o trono, com medo, cheio de desculpas, sabe o que ele faz? Se lança sobre a própria espada e se mata. E se complica irremediavelmente. Meu Deus. E aí eu quero perguntar para você: o que você tem feito da sua vida? Você tem aproveitado a sua vida? Ou você tem desperdiçado a sua vida? Eu queria convidar você, se você pudesse fechar os teus olhos para que nada te distraia, que você pudesse se colocar de pé. Se o Ministério de Louvor puder nos ajudar, eu quero perguntar para você: o que você tem feito da sua vida? Feche teus olhos para que nada distraia você, querido. Você realmente acredita que tem vivido o propósito de Deus para a sua vida? Como você reage quando você é confrontado? Especialmente quando é alguém que tem autoridade de Deus sobre a sua vida, e essa pessoa tenta lhe corrigir. Tantas vezes tentaram corrigir você, mas você não deixou nem a pessoa terminar, você já saiu dando desculpa. Tantas vezes você recebeu uma direção da parte de Deus, mas você não obedeceu. Porque me pediram uma coisa que eu não gosto. Mas desde quando direção de Deus tem que ser o que você gosta? É o que Ele manda, não o que você deseja. Se você acredita que existe um Deus, você tem que obedecer a esse Deus. Se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, você precisa obedecer a palavra de Deus. Se você entende que o Senhor nos chamou a viver como família, você precisa entender que numa família existem filhos, existem pais. E você tem que entender quem é você.
Como pastor dessa igreja, eu procuro ser muito temeroso, e raramente eu digo que algo é uma direção de Deus. Raramente eu faço isso porque eu tenho muito temor no coração de fazer isso. Mas quando eu digo, olha, eu acredito que Deus está direcionando desse jeito, fazendo dessa forma, é porque de fato eu acredito que essa é a direção de Deus. E quando eu procuro trazer um ensinamento da palavra, é porque realmente eu acredito que é isso que a palavra de Deus está dizendo. Eu só quero pedir para você, não seja como uma criança que bota a língua para o pai e para a mãe. Não seja alguém que só obedece por medo da varinha, mas seja alguém que entende qual é a vontade de Deus e faz a vontade de Deus, mesmo quando a vontade de Deus é o que você não quer fazer. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Porque os desejos de Deus para você são de bem e não de lhes fazer o mal. Deus deseja te dar esperança e um futuro. Talvez essa mensagem te deu por algum momento a impressão de Deus como alguém meio brabo. Não, não é isso que eu estou te dizendo, justo o contrário. Eu estou te falando de Deus que é Pai, e como Pai, Ele quer o melhor para você. E às vezes Ele precisa ralhar contigo. Porque se a gente deixar a criança fazer tudo que ela quer, ela enche o bucho de bala. Depois precisa de injeção contra a anemia. O Senhor hoje, Ele te corrige porque você é filho e Ele te ama. Quem é você? Você é aquele que pede perdão ou você é aquele que arruma desculpas? Você é aquele que quando alguém te confronta começa, foi os soldados, foi o teu Deus, a culpa é da igreja, a culpa é da célula, a culpa é do meu discipulador, a culpa é do meu discípulo, a culpa é do governo. Ou você é aquele que diz, eu errei, mas não faça que nem Saul. Não diga assim, tá, eu errei, agora vem cá e me honra em público. Me exalta em público, para o povo não perceber que tu está de mal comigo, para o povo não perceber que você está brabo comigo. Me honra. Não seja daqueles que se prende, porque a Bíblia diz que Cristo não se apegou, a Bíblia diz que Ele não se aferrou ao trono como que preso por ferros, mas Ele se humilhou e veio até nós, até a morte de cruz. Se Cristo, que tinha direito de permanecer no trono, se humilhou até a cruz, o que sobra para nós, que nem direito tínhamos? Quem somos nós, obedientes ou rebeldes? Arrogantes ou humildes? No meio dessa história, Deus começa a levantar um Davizinho que não era ninguém, um piazinho, um menino que gostava de adorar. Ele começa a rejeitar um grandão que gostava de aparecer e chamar um gurizinho que gostava de adorar, que gostava de passar tempo na presença de Deus. Meu Deus, quero convidar você a se quebrantar diante do Senhor nessa noite. E se você percebeu que em algum desses aspectos você tem sido semelhante a Saul, eu convido você, comece a pedir perdão ao Senhor. Comece a pedir, Jesus, me perdoa. Jesus, me perdoa, eu não quero mais ser do mesmo jeito. Eu quero ser transformado, eu quero ser mudado, Senhor Jesus. Enquanto nós vamos adorar ao Senhor com essa canção, fique livre se você quiser se ajoelhar, se você quiser ocupar os espaços aqui na frente, mas eu convido você a rasgar-se ao Senhor, dizendo, Senhor, torna-me alguém humilde, torna-me alguém obediente, torna-me alguém que aceita ser corrigido, torna-me alguém que aceita ser instruído, torna-me alguém, Senhor, que aceita a tua repreensão, em nome de Jesus.